Boa noite a todos, amigos do nosso querido Centro Fraternidade, esse centro que está nos dando essa oportunidade de falarmos, de colocarmos os jovens para fazer palestras. Hoje nós temos a presença de Andressa Fragelli, do Portal da Luz, centro também muito querido. E o tema de hoje é crianças doentes, um tema bem interessante. Então, vou ler aqui para a gente a mensagem de Meimei, do livro O Espírito da Verdade, através do médico Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira. Ela pega o capítulo 8, item 3 do Evangelho segundo o Espiritismo e faz o comentário. Crianças doentes. Acalentas nos braços o filhinho robusto que o lar te trouxe, e, com razão, te orgulhas dessa pérola viva. Os dedos lembram flores desabrochando, os olhos trazem fulgurações dos astros, os cabelos recordam estrigas de luz e a boca assemelha-se à concha nacarada, em que os teus beijos de ternura desfalecem de amor. Guarda-o de encontro ao peito, por tesouro celeste, mas estende compassivas mãos aos pequeninos enfermos que chegam à terra como lírios contundidos pelo granizo do sofrimento. Para muitos deles, o dia claro ainda vem muito longe. São aves cegas que não conhecem o próprio ninho, pássaros mutilados, esmolando socorro em recantos sombrios da floresta do mundo. Às vezes parecem anjos pregados na cruz de um corpo paralítico, ou mostram no olhar a profunda tristeza da mente anuviada de densas trevas. Há quem diga que devem ser exterminados para que os homens não se inquietem. Contudo, Deus, que é a bondade perfeita, nos confia hoje, para que a vida, amanhã, levante-se mais bela. Diante, pois, do teu filhinho quinhoado de reconforto, pensa neles. São nossos outros filhos do coração, que volvem das existências passadas, mendigando entendimento e carinho, a fim de que se desfaçam dos débitos contraídos consigo mesmos. Entretanto, não lhes aguardes rogativas de compaixão, de vez que, por agora, sabe tão somente padecer e chorar. Internece-te e auxilia-os quanto possas. E cada vez que lhes ofertes a hora de assistência ou a migalha de serviço, o leito agasalhante ou a lata de leite, a peça de roupa ou a carícia do talco, perceberás que o júbilo do bem eterno te envolve a alma, no perfume da gratidão e na melodia da bênção. Meimei. Vamos fazer a nossa prece, elevando o pensamento a Deus, o nosso querido e amado Mestre, que Ele possa nos fortalecer nesse momento, que possa envolver a todas as pessoas aqui que estão assistindo, em casa, no trabalho, na rua, pelo celular, pelo computador, pela televisão, onde quer que estejam, que possam receber no seu lar, onde quer que dirija os pensamentos, esse amor profundo que vem desse Pai amoroso e desse Mestre amado, que é governante desse planeta, e como bem disse a lição, cuida de todas as crianças, e não menos das crianças doentes, que precisam de tanto amor e de tanto carinho. Abençoe a nossa irmã, para que consiga transmitir com todo amor e carinho as suas belas palavras. Que assim seja. Com a palavra, minha amiga, querida Andressa Fragelli. Fique à vontade, Andressa. Boa noite a todos. Estou grata por estar aqui, passando essa mensagem. E para começar a nossa reflexão, hoje eu gostaria de começar contando sobre um filme que eu assisti recentemente. O nome é O Primeiro da Classe. Está disponível no YouTube, em versão dublada, legendada, para quem quiser assistir. E o filme mostra a história de Brad Cohen, professor de Atlanta, nos Estados Unidos. É baseado em fatos reais. O Brad, ele escreveu o livro que deu inspiração, para o filme, e o Brad, ele tem síndrome de Tourette, que é um distúrbio no cérebro que faz com que ele emita sons estranhos e também tenha tiques nervosos. Existem outros sintomas, mas esses são os dois que ele mais apresenta no filme, que a gente pode perceber.
E aí eu gostaria de focar aqui, a história do filme mostra a vida dele, eu gostaria de focar na parte da infância dele, como que ele convive com essa síndrome de Tourette. Então, ele começou a apresentar os sintomas aos 6 anos de idade, e ele foi a muitos psicólogos e todos eles falavam que aquilo era hiperatividade e que ele só fazia aquilo para chamar a atenção. Ele cresceu ali na década de 70, onde a informação não era tão fácil, né, de tão fácil acesso como é hoje, então os médicos nunca tinham um diagnóstico completo sobre o que era aquilo, eles simplesmente diziam que queria chamar atenção e era um comportamento inaceitável. E o Brad, ele tinha uma relação muito difícil com o pai dele, que não aceitava aquilo, que não acreditava que aqueles barulhos, aqueles tiques, ele não conseguia controlar. E o pai dele não acreditava nisso e exigia dele um padrão de normalidade, né? Esse padrão imposto aí pela sociedade. Então ele sempre repreendia muito o filho, ficava muito nervoso, muito impaciente. E o Brad tinha sua mãe também, que era totalmente o oposto do pai, era uma pessoa extremamente carinhosa, que apoiava, que queria que ele tivesse contato com outras pessoas na sociedade, então ela incentivava ele a ir à escola, a fazer parte do time de beisebol. E foi ela também que iniciou os estudos dos sintomas do Brad, descobriu aí a síndrome de Tourette, foi ela que apresentou para o médico, então ela estava ali sempre presente na vida dele. E por que eu estou aqui fazendo merchan do filme, né? A história, o texto de Meimei, ela vem nos dizer sobre crianças doentes. E ali ela diz que é necessário que essas crianças sejam cuidadas, sejam amparadas, sejam apoiadas pela sua família. Nós sabemos que a parte da infância é uma parte muito importante da nossa vida. É uma parte onde a gente cria a nossa base de valores. É onde ali o nosso espírito está naquele estado latente. No Evangelho ele diz, né, que como o espírito ali no corpo de uma criança é um espírito vivido, que tem as suas experiências, que tem as suas vivências passadas, e nesse estado inicial da infância é como se o espírito tivesse com essas impressões da vida passada no estado latente, no estado adormecido, deixando assim a criança mais flexível, mais suscetível à educação dos pais, aos conselhos, a tudo que os pais passam. Por isso que a infância é essa fase mais importante, porque imagina você tentar educar uma criança, tentar repreender uma criança que tem um pensamento de adulto. Seria muito difícil. Então, por conta desse estado latente, as crianças é mais fácil ali de moldar o seu caráter, e aí quando a gente vai crescendo, a gente vai tendo essas impressões voltando gradativamente, assim, criando a nossa personalidade, né, tendo os nossos gostos. E penso eu, é tão importante para uma criança que é saudável, se já é tão importante que os pais estejam presentes, que os pais sejam amorosos, carinhosos, imagine aí para uma criança doente, que é o espírito que vem nessa condição, um espírito que está sofrendo as consequências de atos de vidas passadas, de erros que ele cometeu na vida passada. A gente vê aí o Brad com a síndrome de Tourette, o que ela causa nele? Causa o constrangimento, o bullying, a intolerância das pessoas, o preconceito. Sentimentos esses que talvez não cabe a nós julgar, muito menos ter certeza de nada, mas sentimentos que talvez ele possa ter infringido a outra pessoa, possa ter feito com que outras pessoas sentissem o mesmo. E hoje ele sofre o que um dia ele fez sofrer em vidas passadas. Então são espíritos que estão com débitos, porque nenhum efeito vem sem causa, né? Se não é um efeito, se não é a causa nessa vida, então a resposta está aí nas vidas passadas. E esses espíritos que nascem com esses débitos, ou então também são espíritos que em vidas passadas abusaram de certas faculdades e hoje sofrem como se estivessem aprisionados no corpo, com certas limitações, com certas necessidades. Então, são espíritos que estão sofrendo muito e que necessitam do nosso apoio, do nosso auxílio.
E como todo efeito tem uma causa, e como Deus é extremamente bondoso e justo, então essa causa é justa também. Então cabe a nós pedir perdão e aceitar e pedir perdão. E esses espíritos, quando criança, às vezes vem ali na revolta, no não entendimento do porquê que aquilo está acontecendo. As crianças que são saudáveis, elas necessitam tanto da presença dos pais, do apoio, do carinho. Imagine, então, crianças doentes. Esses espíritos que vêm nessa condição de sofrimento, justamente porque eles possuem débitos do passado. Eles estão sofrendo consequências de erros que eles cometeram em outras vidas. A gente vê o Brad com a síndrome de Tourette. O que ele sofre? Ele sofre o preconceito, a intolerância, sofre a impaciência das pessoas, sofre o constrangimento, bullying. Então, nós não podemos dizer com certeza, mas nós também não podemos julgar nem nada, mas provavelmente são sentimentos que ele ocasionou em outras pessoas, sofrimentos que ele fez para outros espíritos em outras existências. Os espíritos que vêm nessas condições também podem ser espíritos que abusaram de certas faculdades no passado, espíritos que eram extremamente inteligentes e usaram mal a sua inteligência, hoje se veem presos em corpos que não com alguma dificuldade intelectual, ou então presos nesse corpo com certas limitações, com certas necessidades. Nós temos que lembrar que todo efeito tem uma causa, e se a causa não é nessa vida, então, com certeza, ela vem de vidas passadas. Nós precisamos lembrar também que todo efeito, que toda causa é justa, porque Deus é soberanamente justo também. E ao mesmo tempo em que eles estão aqui sofrendo expiações do passado, eles também sofrem provas para o futuro. Porque aí vem a prova da deficiência em si. E aí a gente vê a importância dos pais nesse momento, a missão que os pais têm. Lá, quando a gente vem antes de reencarnar, lá no nosso planejamento reencarnatório, os espíritos que vêm nessa condição de pai, geralmente ou porque eles vieram, porque eles têm vínculos com o erro do espírito que nasce nessa condição, então provavelmente eles fizeram parte, eles têm alguma parcela nisso, então é meio que imposto a eles virem na condição de pai para que assim eles junto com o filho possam corrigir os seus débitos. Tem também aquele pai que vem, tem um vínculo com o espírito no passado, mas não diretamente com o erro, e mesmo assim aceita a missão de vir como pai ou como mãe desse espírito para que ajude ele a progredir, a crescer moralmente. E também o caso em que um espírito não tem vínculo nenhum com não tem nenhum vínculo com esse espírito dessa condição e mesmo assim aceita a missão de vir como pai para que possa ajudar o espírito a reparar, a evoluir. E aí a gente pode tomar como exemplo os pais do Brad. O pai que era extremamente teimoso, extremamente duro em relação à doença do filho, à deficiência, ele que também sentiu o constrangimento, a vergonha quando o Brad manifestava a sua Tourette. Então, provavelmente ali ele também tem alguma parcela nesse sofrimento do passado e hoje vem como o pai dele para que ele possa ajudar junto com o filho a reparar as causas do passado. E temos a mãe dele, que é uma pessoa extremamente amorosa, carinhosa, como eu disse, que o apoiava sempre, que sempre queria que ele fosse para frente, que ele evoluísse, que ele tivesse esse convívio de fora. Então, ali a gente tem o vínculo do amor, o vínculo com ele no passado, mas não tem nenhum vínculo com erro, mas vem para ajudar na missão de ajudá-lo a reparar as suas faltas, os seus débitos. E pegando um terceiro exemplo ali no livro do Nosso Lar, que a gente vê que a mãe de André Luiz, ela já não tinha mais nenhum débito com o marido, né, que
tinha as suas amantes, e mesmo assim ela aceita vir novamente na condição de esposa e na condição de mãe das duas amantes do marido, para que assim ela possa ajudar esses espíritos a evoluir, a alcançar a sua evolução moral, e ela assim também progredindo e evoluindo também. Então, é importante a gente perceber a responsabilidade que os pais têm nessa... A responsabilidade que os pais têm com a criança, principalmente quando ela vem nessa forma de expiação. Joana, lá no livro Constelação Familiar, na parte de expiação da família, ela traz provas de expiações no lar, desculpa, ela diz que quando existe algum exemplo de expiação na família, ou seja, alguma criança que venha nessa condição com alguma deficiência, alguma limitação, é necessário tornar aquilo como uma valiosa lição de vida. E não só para o doente, mas também para a família que está perto. A gente vê a história do Brad, o tanto que ele se superou a sua doença, superou as suas limitações, as suas dificuldades, e o tanto que ali o apoio da mãe foi muito importante também. Então, transformar essa expiação como uma lição de vida. E assim, quem olha, né, a família, as pessoas que estão ali, a gente olha que nos dá aquela lição de coragem, de respeito à vida. E a gente percebe que, às vezes, a gente também tem os nossos empecilhos. Pode não ser uma doença, pode não ser alguma limitação física, mas a gente tem as nossas dificuldades também. E assim como quando a gente vê a história dessas pessoas que superam a sua doença, que superam a sua deficiência e conseguem até ficar bem-sucedidas, não no termo de dinheiro, não bem-sucedido materialmente, mas bem realizada consigo mesmo. O Brad, ali, no momento em que ele parou de tentar agir como os padrões da sociedade impunham a ele, no momento que ele aceitou a deficiência dele, aceitou que aquilo fazia parte dele e que ele jamais deixaria que isso o vencesse, ele conseguiu progredir, ele conseguiu evoluir na sua vida profissionalmente falando, na sua vida amorosa também. Então, é uma verdadeira lição para todos que estão ao redor, mas principalmente ali no seio da família, porque a gente sabe muito bem que nós nascemos no lar onde nós necessitamos progredir, onde nós necessitamos evoluir. Não é nada é por acaso, né? Deus não coloca a gente de paraquedas, né? A gente está exatamente onde a gente precisa estar, e a gente está passando exatamente pelo que a gente precisa passar. E essas crianças, quando vêm nessa condição, elas também necessitam disso e necessitam ainda mais do nosso apoio, do nosso amor. A família, nesse momento, precisa se unir para amenizar o sofrimento desses seres que vêm assim, nessa condição. Então, os pais são muito importantes, principalmente porque eles que conduzem, né? Como eu falei lá na fase da infância, eles estão ali nos conduzindo, nos educando, nos direcionando, mas a família, os irmãos, avós, quem quer que esteja ali, também é importante você apoiar, fazer com que essa pessoa se aceite como é. E, assim, eu não sei, mas o Cássio sabe, a missão de ser pai é muito difícil, né? Quando você recebe uma criança na sua vida, muda completamente, e é necessário que tenha essa mudança mesmo, é necessário que os pais, eles mudem alguns certos comportamentos, eles sabem que vão sofrer algumas privações por conta do filho, porque ali ele está recebendo uma vida que foi confiada a ele para que ele possa conduzir aquela criança para o caminho do bem. Então, é necessário também uma autorreformulação dos pais, uma reforma íntima muito importante, porque ali eles vão ser exemplos da criança, e eles precisam trazer esse exemplo de bondade, de amor para a criança. E aí, novamente, falando sobre o filme, a gente percebe também a importância da sociedade, nós como sociedade, ao receber essas crianças. O Brad, quando ele era
criança, ele tinha muita dificuldade com os professores o repreendiam muito, os professores também diziam que era um comportamento inaceitável, e quanto mais ele se sentia não aceito, ele ficava mais nervoso, mais a Tourette se manifestava, mais a sua companheira se manifestava. Quando as pessoas não entendiam, quando as pessoas agiam com intolerância, mais sem controle ele ficava. Então, olha o tanto que é importante que nós, como sociedade, a gente olhe para essas crianças e as acolha, assim como o Meimei nos traz no texto. Assim como nós necessitamos da lei da sociedade, essas crianças também necessitam. Se nós sabemos que, como está no livro dos Espíritos, a gente está junto para que a gente evolua para que a gente evolua junto. Então, as faculdades que eu tenho, o Cássio não tem, as faculdades que o Cássio tem, talvez eu não tenha, e junto a gente, somando essas faculdades, a gente consegue evoluir juntos. Imagine crianças que têm alguma limitação física, crianças que têm alguma limitação intelectual, elas também necessitam das nossas faculdades, do que elas não têm, para que elas também progridam. Elas também necessitam desse progresso moral, justamente porque elas têm esses débitos, essas expiações da vida passada. E nós, como sociedade aqui, como seres humanos, estamos aqui todos juntos, elas também são filhos de Deus, elas também fazem parte da nossa sociedade. Então, a gente percebe no filme que não era o Brad que necessitava de uma mudança de comportamento, eram as pessoas que estavam ao redor dele. Tem uma parte no filme que é muito, muito bonita, leva todo mundo às lágrimas, que é quando o diretor da escola do ensino médio, ele já tinha trocado de escola, ele chama o Brad na frente de todos os alunos, e não com o sentido de humilhar ou de causar algum constrangimento, muito pelo contrário. Ele chama o Brad para que ele se apresente o que é a síndrome, o que acontece quando ele fica muito nervoso. Então ele fala: você faz isso porque você quer? O Brad fala: não, eu não consigo controlar, eu tenho uma doença, uma deficiência. E aí o diretor pergunta: então o que a gente pode fazer para te ajudar? E aí ele fala: eu só quero ser tratado como todos, eu só quero ser tratado igual a todos. E aí, no momento, quando ele vai descer, a escola começa a aplaudir ele, porque ali a gente consegue perceber que finalmente as crianças entenderam aquele comportamento que o Brad tinha. Não fazia porque ele queria ser o palhaço da turma, ele não fazia por conta de nada daquilo, ele só fazia aquilo porque ele realmente não conseguia controlar. Mas naquele momento as crianças começaram a ver ele como uma criança que gosta de brincar, que gosta de jogar, mas que tem as suas limitações, que às vezes faz sons engraçados. E aí o Brad, ele foi inspiração na vida de muitos alunos. Ele falou que aprendeu com os professores o que ele não deveria fazer, né, na hora de ensinar. Então, por conta do tratamento que os professores tinham com ele, ele falou: não, eu vou ser um professor totalmente diferente. E aí, quando ele finalmente consegue a chance de educar, ele encontra um aluno que é como chamam alunos problemáticos, que tem TDAH, ele tem toque, ele tem um mix ali, né, de problemas, como as pessoas dizem, e ele foi fundamental para que esse aluno se sentisse aceitado, para que esse aluno se sentisse confortável nas aulas dele, e ele ajudou também esse aluno, porque ele viu ali nele, ele mesmo refletido, né? E aí, no final do filme, contando um spoiler aqui, né? Ele ganha o troféu de professor revelação do ano. E a gente pensa, foi pela determinação, claro, pela sua vontade, por tudo isso, mas principalmente por uma marca que foi deixada lá atrás na infância dele, uma marca muito forte, muito importante, que veio da mãe dele, quando ela apoiava ele, quando ela o ajudava, quando ela encaminhava ele para que ele tivesse uma vida independente, tá ali, estava
um traço que foi marcado no diretor dele do ensino médio, que naquele momento em que ele fez com que todos o aceitassem e com que ele se sentiu aceitado também e mais relaxado. Então, são comportamentos que vieram de dentro da família, que vieram de dentro da sua escola, né? Então, o tanto que é importante que nós sejamos a mãe do Brad, que nós sejamos esse diretor, que nós sejamos essas pessoas que acolham, que ajudam, que apoiam, porque se nós aqui que somos considerados normais, sem nenhuma deficiência, sem nenhuma limitação. Se nós já temos as nossas dificuldades de socializar, de aprender determinada matéria, de entender determinado assunto, se nós já vivemos, passamos por essas angústias, imagine um espírito que vem nessas condições. Um espírito que vem numa condição de autista, por exemplo, que não consegue se expressar, que não consegue demonstrar os seus sentimentos. Imagine uma pessoa que vem surda, que não consegue ouvir, uma pessoa que não consegue falar. Então, essas pessoas, essas crianças, desde pequenininho, eles necessitam desse apoio, necessitam que nós, como família, também como sociedade, a gente seja esse centro de apoio. Eu vi um vídeo, chama Encontro com o Divaldo, Entendendo o Autismo, Dr. Juan Danilo, que ele convidou esse Dr. Juan, que ele mantém uma fundação lá na cidade de Quito, no Equador, e a fundação chama Fundação Luz Fraterna, que é voltado para crianças, jovens e adultos com autismo. E aí, o Divaldo, no meio dessa entrevista, né, ele fala que a compaixão deve ser um sentimento que transforma o instinto egoístico em solidariedade. Esse doutor, ele fala que na fundação, ele fala sobre a evolução das crianças com um tratamento com o amor, que eles ali recebem crianças que antes não falavam, que antes não se socializavam, e agora elas vêm aí e evoluíram muito mais. Por conta do quê? Por conta desse apoio que elas tiveram nessa fundação. E aí, o amor, como Divaldo pergunta, ele pergunta, a terapêutica básica, o tratamento básico, então seria o amor? E aí ele responde, o amor é a terapêutica básica de todo problema psicológico, porque o amor rompe as barreiras da comunicação. E é isso que Jesus pregava, é isso que Jesus nos pedia. Ele nos pede, né, todos os dias, que a gente ame ao nosso próximo, que a gente seja caridoso e que a gente respeite, principalmente quando a gente encontra alguém nessa condição. A gente tem esse dever. E aí, para encerrar, queria encerrar com uma frase do Chico, que eu acho muito bonita, que ele fala, o Cristo não pediu muita coisa, não exigiu que as pessoas escalassem o Everest ou fizessem grandes sacrifícios. Ele só pediu que nos amássemos uns aos outros. E é isso, queria trazer a minha contribuição para as reflexões de hoje à noite. Obrigada pela oportunidade. Nossa, eu não conhecia essa frase, não. Bonita ela. Está lá na parede da FEB. Nossa, linda. Olha que Lindíssima. Eu não prestei atenção na parede da FEB. Me perdoe. Nossa, lindo. Qual o nome do filme? A última vez que eu fui, estava. Desculpa. O que você falou? Desculpa. Foi que a última vez que eu fui na FEB estava, e eu não sei se ainda está, entendeu? Qual o nome do filme que você viu aí? Nossa, qual o nome? Chama O Primeiro da Classe. Tem aí disponível no YouTube, dublado, legendado, o filme completo. Muito legal. Não conhecia esse filme, não. Vou até ficar interessado. Você falou tão bem dele. Filme. Você vai de risadas às lágrimas em instantes. Esse filme é incrível. É uma lição de vida, realmente. Eu vou fazer uma pergunta, já que você não gosta. Eles não gostam muito que eu faça pergunta para eles. E falam que eu faço pergunta difícil. Eu não faço pergunta difícil. Mas vou fazer uma que não é fácil. Ai, meu Deus, não me complica. O que você faria se tivesse um filho doente? Uma criança doente? Cássio, para ser bem sincera com você, é uma coisa que eu sempre penso. Como que eu iria lidar com uma criança ali doente?
que eu faria, porque eu percebo que às vezes eu não tenho muita paciência para as crianças que já são saudáveis. Olha, Imagine então para uma criança doente, né? Ser mãe é um sonho meu, é algo muito forte em mim, que eu tenho esse desejo desde muito tempo. Então, eu realmente, sinceramente, eu não sei. Eu me pergunto isso, eu espero que se vier a acontecer, que eu seja o melhor que aquela criança precise, né, naquele momento, que eu possa sempre dar o meu melhor, mas de verdade eu realmente não sei o que eu faria. Eu conheço pessoas que têm filhos com autismo e eu vejo o tanto que é difícil para eles, né, mas que eles aceitam eles têm uma resignação e uma força tão bonita, e eu realmente não sei o que eu faria. Mas eu espero que o melhor, né? Com a ajuda aí dos nossos colegas espirituais. é um tema, como você disse, é um tema muito complicado. Porque eu vi Uhum, uma palestra do Marcos Leite, que ele disse uma vez que a gente pede sempre que nosso filho tenha saúde. Aí ele falando isso, fala assim, mas é um erro para nós espíritas que temos conhecimento. Porque e os que uhum, não têm? Vão vir por onde? Então, que uhum. venha da forma que Deus quiser. E seria Sim, uma questão de evolução, né? A gente conseguir já pedir dessa forma ou se permitir que eles venham da forma que Deus desejar, né? sim, com certeza. Acho bacana. E que nos dê força, né? Muita força e muita resiliência para a gente passar por essa provação. Porque como você bem disse das provas do teste das crianças, não é um teste Uhum, só para criança, é um teste para a família, né? Que acaba exatamente. todos os familiares, parentes, amigos, acabam envolvidos no processo. Então, não é um Uhum. resgate individual somente, é um resgate coletivo, né? De um Sim, grupo. e é tão bonito, né, quando a gente consegue ver essas crianças assim como o Brad no filme dando aula e sendo um professor ganhando um prêmio e mesmo assim não deixando a sua deficiência atrapalhar. Então, que seguiu em frente, que batalhou contra o pai, que em vários momentos da vida dele ele foi contra, ele não acreditava no filho, mas mesmo assim ele lutou, ele venceu a sua deficiência. E ele fala que a deficiência foi a sua maior professora, porque ensinou ele a nunca desistir dos sonhos. A sociedade mudou muito, né? Você viu que hoje essa questão de você conseguir colocar as crianças, né? Uhum. Sim. Essa, colocá-las junto com as crianças que são supostamente saudáveis, Uhum. essa inclusão hoje é muito valorizada na nossa sociedade, graças a Deus, né? Porque Amém. antigamente você vê no passado as crianças, os Uhum. deficientes, né, especiais Sim. hoje eram relegados, colocados de lado à margem na sociedade. E Uhum. hoje, assim, grandes cientistas que vão verificando que é necessário que todo mundo conviva, todo mundo junto, Uhum. né? Como você bem disse aí no final, o lema de Jesus, né? É amando que a Isso. gente sana. E a lei de Acredito, sociedade é para todo mundo, né? isso mesmo. Não é só para quem entende, é também para quem não entende e ainda necessita muito mais para a gente, né? Muito mais do que a gente. Obrigado, minha querida. Obrigada a você. Vai fazer a nossa prece agora, com essas palavras tão potentes. Agradecer essa oportunidade, dessas lições que está no nosso Evangelho, na nossa doutrina espírita, e que bate forte no nosso coração. Lembrando sempre da nossa responsabilidade com os mais necessitados, com os mais carentes, sejam carentes físicos, carentes emotivos, desses que Deus coloca nos nossos braços. E como diz, bem, temos que amparar. Proteja todos nós, hoje e sempre. Que assim seja. Que seja. Obrigado, Andressa. Fica com Deus. Obrigada. Obrigado a todos. Fique com Deus também.